companheiros, companheiras, para todos nós, mais uma vez, Elucidações Espíritas. Elucidações, visitando as casas espíritas, e mais uma vez nós estamos no bairro Tabajara, na Casa Espírita Bezerra de Menezes, onde nós temos nessa tarde gostosa um grande encontro. Veio de Belo Horizonte para Uberlândia participar de um evento setorial das Casas Espíritas, setor 1 e 9, a senhora Ruth Salgado Guimarães, que é da União Espírita Mineira, onde ela vai estar falando para todas as casas espíritas do setor 1 e 2 sobre a área da mediunidade. E nós vamos acompanhar ao vivo e a cores a fala dessa companheira com muita experiência na área mediúnica, que é a Ruth Salgado Guimarães. Fica com a gente, vamos aprender muito nessa tarde. Fique atento. Na Gênese, Kardec já diz que o caráter verdadeiro do plano espiritual, com suas múltiplas faces, foi revelado justamente em reunião mediúnica. Isso se explica porque nas reuniões não se manifestam apenas espíritos superiores moralmente elevados e redimidos. Então, quem estudou Kardec vê que ele mostrou todos os tipos de espíritos. E no livro dos médiuns, nós temos lá no final as mensagens apócrifas. São aquelas mensagens que você lê no começo assim, você fala, está tudo certinho. Mas se você prestar bem atenção, tem às vezes coisas incríveis e negativas. Mas se eu não estou acostumado a ler nem fazer análise, com algumas palavras mais bonitas, eu acho que a mensagem está perfeita. E não está. Então ele mostra que na reunião pode se manifestar todo tipo de espírito. Nós vamos ter aqueles companheiros que vão trazer boas colocações, vão nos dar um incentivo, mas principalmente a reunião de desobsessão, nós estamos aqui para receber aqueles espíritos ainda em dificuldade, né? Espíritos às vezes até que nem gostam da religiosidade, nem da doutrina, aí é o nosso caráter de ajudar verdadeiramente e servir, né? Então, por isso que ele mostrou todos os tipos de espíritos que nós íamos encontrar. Porque, gente, quem são os espíritos desencarnados? São as criaturas que estavam aqui também, que voltaram ao mundo espiritual, com as suas qualidades, com suas fraquezas, com aquilo de bom, com aquilo de menos bom. E nós às vezes achamos que só porque a pessoa morreu virou santo. E não é assim, não é? Então às vezes vem mensagens de pessoas que já desencarnaram, que nós conhecemos, e que de repente a pessoa parece que ficou sublimada, não é? Então eu falo, opa, mas tem alguma coisa diferente nisso aqui. Então temos que prestar atenção nisso, né? Mas a gente fica às vezes deslumbrado. Nós temos que estar atentos, não é? Porque naquele momento você tem que ver que tem alguma palavra ali que não está bem, tem alguma colocação que não está bem, ou é um pseudo sábio, ele se diz muito inteligente, mas às vezes moralmente ele não está em condições. Mas se eu não estudei isso, eu não percebo na hora e no momento que eu vou ter que trabalhar com aquele companheiro. Olha bem quanta coisa, né, gente? Quanta responsabilidade, né? Quanta coisa a conhecer para servir melhor. Não é? Não é muito simples, não. É dedicação, é um trabalho árduo no sentido de que é preciso ter muita responsabilidade e querer verdadeiramente, porque tem que se preparar para ele. Essa é a conscientização que vocês têm que ter e têm que passar para aqueles trabalhadores que estão ligados a vocês na área da mediunidade. É essa conscientização que sem o estudo, sem esse esclarecimento, essa reunião pode ter problema ou não será produtiva. Então, o estudo da mediunidade, o que ele nos leva?
nós temos aí o ângulo da instrução, que nos favorece em educação, e lembramos a palavra de Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando nós passamos a conhecer alguma coisa, nós não somos mais enganados e nós não vamos aceitar mais qualquer colocação, porque nós já sabemos qual que é a verdade, nós sabemos o que é lógico, o que é correto, não é? Então a instrução nos leva a isso, particularmente na mediunidade e também para a nossa vida de dia a dia. Nós precisamos disso, desse contexto, para tudo, né? E trabalhar o ângulo do sentimento, as duas asas, né? Emmanuel fala que nós temos duas asas a serem trabalhadas, né? A da razão e do sentimento, da instrução, do sentimento, sentimentos de fé, de amor, de caridade, que caímos nesse processo que eu falei, que é da autoeducação, é o autoconhecimento, é conhecendo-nos para melhorarmos, não é? Saber que para amar ao próximo como a si mesmo, nós temos que trabalhar muito com o nosso íntimo, né? Nós temos que trabalhar muito nessa reforma, que é essa reformulação de valores nossos. Nós trazemos numa bagagem coisas muito arraigadas lá de trás. A gente já vê isso às vezes desde uma criança, né? Com aquele temperamento às vezes forte, uma criança pequenininha, né? Com tendências fortes, né? De temperamento. Por que isso? Porque ela já traz essa bagagem com ela. E aí não é o trabalho dos pais, né? De começar a educar desde pequena para tirar essas tendências negativas da criança. E esse processo continua a vida inteira, todos nós. Todos nós precisamos disso. Se somos espíritos imortais e a nossa proposta é de sermos felizes, essa proposta para nós de modificação é a vida toda, encarnar, desencarnar, encarnar, desencarnar, continuamos na proposta da melhoria. É o nosso caminho, né? Se quisermos andar mais rápido, ou então vamos ficar nos acomodando com certas coisas que não precisávamos mais acomodar. Às vezes quando a gente escuta a pessoa falar assim: nossa, mas é tanta coisa que eu acho que eu vou deixar alguma para outra encarnação. Aí vamos perder tempo, né? Vamos perder um tempo danado, né? Aí depois chegar no plano espiritual, quando a gente tiver aquela mente aberta, vendo tudo, fala: nossa, para que eu deixei isso para trás? Já podia ter resolvido isso, né? Era menos um problema, ou com fulano, ou comigo mesmo, né? Então é aí, é o processo que o estudo da mediunidade nos leva a essa conscientização. Para servir melhor, é preciso mudar. Então, quais os princípios, né, que nós já falamos aqui que são necessários? As orientações morais do Evangelho e os ensinos codificados por Kardec. Porque Jesus é a porta e Kardec é a chave. Jesus nos mostrou o caminho a seguir. Deixou tudo prontinho para nós, mostrou a caminhada como seria. Que teríamos dificuldades, que teríamos lutas, que teríamos tantos desencontros. Mas o que ele mostrou? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E ele mostrou que tudo isso nós teríamos, quando fizéssemos força para sair da situação, nós teríamos amparo. Porque quem está buscando um trabalho no bem e quer efetivamente a mudança, nós vamos conseguir com certeza o amparo do mundo espiritual. Nós não estamos sozinhos nessa caminhada. Vocês já leram na obra de André Luiz que no plano espiritual tem aquela escola dos mensageiros,
onde são preparados ali os dirigentes, os médiuns, os dialogadores. A gente já recebeu um preparo lá, olha quanta dedicação do plano espiritual, para que a gente viesse exercitar esse trabalho. Chegamos aqui, encontramos uma obra completa de Kardec e a obra de Chico decodificando Kardec com uma gama imensa de informações, quase 500 livros. Então nós vamos poder dizer, depois que nós não tínhamos recursos para conhecer, isso não vai justificar mais para nós, não é? Então nós temos que aprender a mudar o nosso contexto. Kardec abriu o esclarecimento daquilo que nós não tínhamos entendido. Quantas coisas no Evangelho que às vezes nós tínhamos dificuldade de entender, que a doutrina espírita clareou e deu a resposta para nós. Então nós estamos numa época que nós temos, gente, tanta informação, tanta segurança daquilo que chegou até nós, que nós não podemos perder a oportunidade mais. Aí sim, a porta e a chave perfeitamente conjugados pela sabedoria divina, que Jesus em completa sintonia com o Pai, não é? Então a verdade está aí para que a gente venha colocar no nosso caminho para termos mais segurança. Por isso é perguntado a Emmanuel, né? Qual a maior necessidade do médium? Ele responde no Consolador: a primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo, antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois, de outro modo, poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo em detrimento de sua missão. A gente tem problema de personalismo? Não, né? Ninguém, né? Nós não gostamos de ser contrariados, né? Nós não gostamos de mudar o nosso ponto de vista. Nós queremos tudo da nossa forma, do nosso jeito, não é assim que nós somos? Nós ainda temos isso arraigado em nós, né? Por isso que Emmanuel fala que nós temos que nos evangelizar primeiro. Isso quer dizer o quê? Começar a mudar as nossas mazelas e as nossas dificuldades, porque senão nós vamos chegar numa reunião mediúnica e vamos ficar assim: nossa, mas eu não simpatizo com a fulana. Estou pensando nisso. Nossa, mas aquele médium, como ele é complicado. Quer dizer, não entendeu nada do que é o trabalho, que nós estamos ali num ambiente que é um ser coletivo, que eu tenho que ter tolerância, que eu tenho que entender o outro, que eu tenho que ter paciência, porque ele vai melhorar, que ele vai saber trabalhar melhor. Se é dirigente, ele não vai poder ficar fazendo diferença de um com o outro, ele tem que lidar com todos da mesma forma, com a mesma educação, com a mesma paciência, porque ele está ali para liderar, para ajudar e não para complicar, não é? Mas se ele também não faz essa modificação, ele é o primeiro que atrapalha às vezes o grupo todo, não é? Às vezes ele atrapalha o grupo todo. Então essa necessidade, ela é constante na nossa vida. Ela é constante para a nossa vida de relação e para o nosso trabalho, né? Amigos, lembrando da entidade Clínica Jesus Nazaré, Núcleo Social Jesus Nazaré, uma entidade que atende pessoas portadoras de transtornos mentais e pessoas da terceira idade. E você, nesse momento, é o nosso convidado a ser um voluntário. Vamos ajudar essa entidade que atende pessoas portadoras de transtornos mentais e pessoas da terceira idade. Faça uma visita, leve pessoalmente suas doações. Anota o telefone para você marcar a visita: 3235-3129, 3235-8010. Nós estamos aguardando você para ser um voluntário, para fazer doações. Essa entidade precisa de todos nós.
falado na nossa doutrina, né? Então diz o dicionário que reforma é uma mudança introduzida em algo para fins de aprimoramento e obtenção de melhores resultados. Olha que interessante, né? Encaixa no nosso trabalho perfeitamente. E íntima, que tem origem ou que existe no âmago de uma pessoa, que diz respeito ao que se passa nos recônditos da mente, do espírito. Olha que interessante, colocação adicional, do espírito, que passa no nosso íntimo, nosso eu mesmo, não é? Então nós temos que buscar isso aí, é um aprimoramento, nós estamos reencarnados para isso, gente. Nós temos que perder a nossa rebeldia, não é? É um trabalho de dia a dia, porque ninguém muda de repente nem por decreto. Fala agora que todo mundo tem que mudar, saiu todo mundo aqui hoje com a reforma pronta. Não é assim. Não é? Nós vamos tropeçar, nós vamos melhorar um tempo, depois vamos ter uma recaída, mas vamos voltar de novo. Mas é esforço, não é simples não. Então, ainda no Livro dos Médiuns, o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns. Olha, isso é importante a gente entender. Ele fala, não, a faculdade propriamente dita se radica no organismo, independe do moral. O mesmo, porém, não se dá com seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Não é a escola que vai dar essa formação moral. A escola nos traz a instrução, que é a formação do ser como um cidadão. Mas a formação do ser como base de construção humana, o lar é que tem essa importância. Então aí começa a base e a doutrina espírita chega com recursos lá para edificar a educação, porque ela penetra nas raízes da vida. Então às vezes a gente quer que a escola é que mude o nosso filho, mas somos nós em casa que temos que orientar. Agora, como que eu vou orientar também bem se eu sou o primeiro que eu faço o erro? A criança observa, não observa, não imita, não faz igual, não é? Então olha como é complexo esse nosso trabalho de modificação. E se algumas coisas não conseguimos mudar com a infância, mas não quer dizer que nós estamos na maturidade ou na velhice que nós não podemos mudar, não. A gente escuta muita pessoa de certa idade falar assim, e agora não vai ser que eu vou mudar mesmo. Não mudei até agora, já estou velho. A gente muda a vida inteira. Nós estamos aqui para isso, né? Então nós temos que entender que a doutrina tem recursos hoje para nos alertar cada vez mais dessa nossa necessidade como espíritos imortais. Então, essa instrução, né, que é uma adesão consciente da vontade. Nós temos na educação, na inteligência, esse aperfeiçoamento do nosso campo íntimo, né? Como diz Emmanuel, em exaltação de conhecimento e bondade, saber e virtude. Então, é mudança sempre. Nós já temos inteligência para discernir o que é certo e o que é errado. Nós temos inteligência para isso. Olha bem, quando a gente faz alguma coisa que está errado, a consciência não incomoda? E a gente costuma ficar, fulano, você não acha que o que eu fiz foi assim? A gente está querendo que alguém endossa, não é? Porque está incomodando. Se está incomodando é porque a gente já está discernindo que alguma coisa não estava totalmente dentro do contexto, porque a gente já tem a inteligência, a gente tem condição de discernir. Às vezes a gente não quer enfrentar a realidade do que nós temos que fazer, porque é mais fácil a gente fingir que não entende, né? Mas não vai adiantar muito isso não.
Então, essa reforma é uma reformulação ou dar uma forma nova. É a reforma espírita, essa reforma íntima, que é a iluminação da consciência e reajustamento do ponto de vista individual. Dizem que o ponto de vista é a vista de um ponto só, né? Então, nós temos que refletir nisso aí. Nós temos todos esses recursos, né? Aí tem gente que fala assim, mas quando pequena ninguém me mostrou isso. Mas agora nós temos tudo na mão nos mostrando, né? E está em tempo. E nós temos que conscientizar isso aos nossos trabalhadores, gente. Que sem a reforma íntima, nós não vamos poder ser bons servidores. Não é? Porque nós não vamos saber lidar com as pessoas, nós não vamos ter aquela caridade que precisava, nós não vamos mudar a nós mesmos, não é? Então nós estaremos perdendo oportunidade rica que tem que ser conscientizada. Então esse autoconhecimento que traz essa sacudida para a nossa reforma íntima, é aí que traz a nossa paz interior. Porque quando nós temos a conscientização das coisas, pela lógica e pela análise, nós aceitamos de uma forma diferente. Nós trabalhamos com aquela rebeldia que nós temos, não é? Para superar a nós mesmos. Então a gente começa a ter uma paz interior, porque se eu compreendo porque a vida nós nascemos, crescemos, voltamos ao mundo espiritual, que aqueles meus queridos voltaram para o mundo espiritual, que a vida continua, eu posso sentir falta deles, mas eu tenho toda a compreensão que eles estão vivos, que a vida continua. Isso me dá o quê? Uma paz interior. Não é assim? Aí não, para que eu vou ser revoltada? Não, pela lógica eu sei desse processo, não tem condição mais de ser revoltado, não é? Porque tem pessoas que se revoltam contra Deus. Mas porque eu perdi o ente tal, né? Por que comigo? Entendendo que todos nós passamos experiências, mas que nós nunca passamos nada mais pesado do que nós podemos carregar, não. É sempre de acordo com aquilo que nós podemos, porque o Criador quer o nosso sucesso, Ele não quer o nosso fracasso. Não é para isso que nós fomos criados, não é? Então, quando eu tenho esse autoconhecimento, eu busco a minha reforma, eu trabalho no meu íntimo para entender o sentido da vida, eu alcanço uma paz interior. Aí, quando o Espiritismo nos ajuda nessa busca dessa sublimação espiritual. Como? Através de uma explicação lógica e clara dos fatos da vida. A vivência do Evangelho, a solução racional para os problemas, a calma, a firmeza, a confiança, nos livra da incerteza e nos dá a confiança no porvir. Então, nós podemos pensar que, entendendo isso, nós temos que ser mais felizes, mais tranquilos, não somos tão revoltados, compreendemos o sentido da vida, não é? Então, o Espiritismo nos faculta uma grande informação para que a gente possa conseguir essa busca da sublimação espiritual, que é a meta nossa. Emmanuel nos diz no livro Emmanuel: médiuns, a vossa tarefa deve ser encarada como um santo sacerdócio. A vossa responsabilidade é grande, pela fração de certeza que vos foi outorgada, e muito se pedirá aos que muito receberam. Então é o que eu falei, nós vamos chegar no plano espiritual e dizer o quê? Nós tínhamos todos os livros, nós assistimos N palestras, N estudos, entendemos tudo isso, mas não fizemos. Mas olha bem, é um santo sacerdócio essa tarefa, é trabalho no bem, ninguém é obrigado, né?
nós estamos fazendo por amor, dando de graça o que de graça nós recebemos, mas não podemos esquecer, então, que essa é uma grande responsabilidade. No livro do Candário de Luz, está chegando no nosso final, nós vamos entender algumas colocações da Casa Espírita e da reunião. Então ele diz assim: somos compelidos a concluir que em Espiritismo não basta crer, é preciso renovar-se. Esse é um ponto que a maioria não pensa, né? Eu sou espírita, eu acredito na doutrina, mas e o aspecto da renovação e da reformulação? Será que nós refletimos que é isso que é preciso? Esse é o ponto, tanto para trabalharmos aqui como para evoluirmos, né? Não basta aprender as filosofias e as ciências do mundo, mas sentir e aplicar com Cristo. Isso quer dizer vivenciar sobre todos os aspectos da nossa vida. Então, aos trabalhadores, nós vamos trazer aqui uma colocação num livro que nós ganhamos há pouco tempo do companheiro da região aqui, que ele lembra de uma colocação do Chico, que ele diz: é preciso surgir alguém que ajude a formar explicadores das lições, que falem com simplicidade e bom conhecimento da doutrina espírita. Esses comentaristas são muito úteis e o povo precisa muito das orientações de nossa doutrina, que revive as lições do Evangelho de Jesus. Os bons oradores clássicos já vêm feitos, e esses outros são como uma chuva miúda que fertiliza a terra. É preciso surgir meios de formá-las. Então, é nossa meta formar esses trabalhadores, preparar esses trabalhadores para que eles possam levar realmente a doutrina e o Evangelho de Jesus. Não precisa de ser um grande orador, faça o papel que nós fazemos de divulgador, né? De trabalhadores que querem ser multiplicadores da ideia, mas que é para levar realmente o Evangelho e a doutrina. Como diz o Chico, é necessário, precisamos muito desses colaboradores. Gente, estamos no final e queremos agradecer a sua participação. Retornaremos semana que vem, se Deus quiser. Fique com Deus, um forte abraço.